Eu sou a professora Cleoneide, me considero de Ceará-Mirim, porque faz mais de 30 anos que estou lá. Cheguei em Ceará-Mirim, me apaixonei por Ceará-Mirim, e foi em Ceará-Mirim o meu primeiro contato com o índio Poti, Felipe Camarão. Inclusive, quando fui trabalhar no grupo escolar que tinha o seu nome, e foi o primeiro prédio do interior do Rio Grande do Norte. Foi o prédio doado pelo Barão de Ceará-Mirim, e em 1912, o que era a Casa de Instrução passa a ser Grupo Escolar Felipe Camarão. E pela ausência da história da própria escola, isso começou a gerar curiosidades. E aí a gente começa a descobrir que em Ceará-Mirim tem uma rua chamada Felipe Camarão, que em Ceará-Mirim tem uma escola municipal que se chama Felipe Camarão, e a gente começa a investigar quem era Felipe Camarão. E aí, em parte da minha dissertação do mestrado, eu falo desse trecho da escola enquanto era Felipe Camarão, e falo um pouco sobre Felipe Camarão. E aí, a partir daí, a minha curiosidade aumenta, e chegamos a um momento em que eu já tinha um material significativo e precisava transformar isso em algo mais amplo. Aí, quando surge o convite para escrever sobre Felipe Camarão para a revista do Instituto Histórico. Então, o meu trabalho enquanto professora não é um trabalho de certezas e nem um trabalho de verdades absolutas. Nós, enquanto pesquisadores, enquanto profissionais, nós temos a paixão de querer as coisas para a gente, de querer que as coisas aconteçam no momento que a gente quer, mas enquanto pesquisadores, nós precisamos estar fora da situação para analisar todas as possibilidades. Então, o que eu trago aqui hoje, para a gente dialogar, é uma parte da história, de uma história tão difícil, de um quebra-cabeça tão difícil de você montar todas as peças, porque os documentos não estão completos, ou porque não apareceu, o documento está lá, mas quando você chegar lá o documento não está mais. Então isso faz parte da história e da aventura de ser pesquisador. Quanto mais a coisa fica difícil da gente encontrar, mais a gente se sente aguçado. E aí nós vamos falar sobre esse ser emblemático, esse ser cheio de dualidades, que foi Felipe Camarão. Aí, para início da nossa conversa, nós vamos falar do nascimento do indígena Poti Camarão, da tribo dos Potiguares, a naturalidade dele enquanto potiguar. Foi batizado como Antônio Felipe Camarão, foi doutrinado nos preceitos da fé católica, aprendendo português e latim, e de todos as homenagens que são feitas para ele em muitas cidades do Brasil, o Palácio do Governo Municipal de Natal é Felipe Camarão, a Brigada Militar é Felipe Camarão, tem várias inclusive. Então, eu utilizei essa inscrição dele no livro dos Heróis da Pátria, que é o conhecido Livro de Aço, que foi colocado pela Lei 12.701, de 6 de agosto de 2012. Então, esse livro é um livro que contém o nome dos heróis nacionais, e Felipe Camarão está inscrito também nesse livro. E aí, dentro dessa perspectiva, nós vamos tratar de 3 elementos de análise. Eu estou trazendo para cá como elementos de análise da história de Felipe Camarão, que são a identidade de Felipe Camarão, e dentro da identidade nós vamos ter vários aspectos. A questão das pazes, que foi uma das coisas que mais me intrigou, como era que dentro de um contexto de perseguição, de massacre que havia, como um índio tão importante, um líder que conseguiu reunir tantos índios, como ele se submeteu a essas pazes,
se ele teria um número muito maior de lutadores para talvez até se tornarem independentes, não ficar do lado de nenhum dos invasores que estavam chegando por aqui, né? O que fez Felipe Camarão assumir essas pazes que já tinham sido seladas desde a época do seu pai e continuar com isso, sendo ele uma das figuras responsáveis pela expulsão em definitivo dos holandeses e também pelo sucesso dos portugueses, né? E a outra questão é a questão também que está relacionada a essas pazes, que é a lealdade, uma lealdade tão cega que chegou a ponto de haver massacre entre os próprios povos potiguares, entre os familiares, inclusive. Então, esses conflitos foram gerados por essa lealdade, por os mesmos parentes estarem em lados diferentes. Então, isso é muito curioso, né? Como é que eu estou contra a minha própria família? O que passa no contexto que me faz entender que o meu familiar está errado, o familiar que eu tive durante a vida toda, e quem está chegando agora é quem está com a razão, né? Então, são esses três elementos de análise que nós vamos conversar agora, nessa noite. E aí, dentro da questão da identidade, nós temos essas três perguntas. Mas, de qual Camarão falamos? Nós sabemos que os estrangeiros, quando estiveram inicialmente na colonização do Brasil, eles trouxeram consigo seus hábitos, suas ideologias e suas palavras. Então, muitos textos, inclusive, eles não trazem as informações de maneira tão clara, por existir uma forma de linguagem diferenciada na época, né? Muitas vezes as palavras estão faltando, as frases estão faltando pronomes de ligação, e você entende porque a mensagem dá para transmitir, mas não é uma escrita com uma transmissão de informações bem elaboradas. E aí, dentro dessa questão de dizer, quando nós escrevíamos naquela época, se usava o último nome. Muitas vezes, ainda hoje, as pessoas, principalmente na região do interior, se usa o sobrenome da família. Fulano é dos Silva, fulano é dos Oliveira, né? E aí aparece o nome desse guerreiro, né, em dois momentos históricos. Um por volta de 1599, né, e o outro já nas guerras da restauração. E houve durante muito tempo essa dificuldade de dizer qual era o Camarão que era verdadeiro. Será que o Camarão nasceu em 1580 ou será que o Camarão nasceu em 1601, 1602, 1600, né? Tem um Camarão que está errado, porque pela idade e pelos fatos, o Camarão não aguentaria lutar nas guerras da restauração, né? E esses estudos vão sendo, por muito tempo, sendo realizados, muito tempo mesmo, e aí a gente consegue entender que existiram realmente duas figuras, né? Dentre elas, o Potiguaçu, Potiguaçu, que era considerado o Camarão grande e o maioral, que nós vamos ver mais detalhadamente lá na frente. E existiu o Poti Antônio Felipe Camarão. Então, de qual é que nós vamos falar? O título da palestra já diz, né? Dom Antônio Felipe Camarão. Então, nós já estamos dizendo de qual nós vamos falar, mas eu queria trazer essa provocação para que a gente tenha ciência de que houveram essas duas figuras, né? E que, inclusive, esse Potiguaçu, pai de Camarão, ele foi responsável, um dos responsáveis pelas pazes seladas com os portugueses aqui em Natal. Então, dentro da questão da identidade de Camarão, nós também temos o ano de nascimento e a naturalidade.
o ano de nascimento, para muitos pesquisadores, já foi vencido, mas a naturalidade é algo que ainda se encontra sem ser desvendado. Pelos documentos que foram encontrados, né, não é possível identificar exatamente o local de nascimento de Felipe Camarão. Então, pelo o ano de nascimento, no interrogatório de 23 de maio de 1647, que esse interrogatório ele é parte do processo contra o padre Manuel de Moraes, processo de número 4.847 da Inquisição de Lisboa, Felipe Camarão jura que tem 46 anos de idade. Né? Nessa data, se ele tinha 46 anos de idade, então fica claro que ele nasceu por volta de 1601. Isso aí já ficou vencido. Todo mundo compreendeu isso, e esse documento foi um documento importante para se compreender que existiam, de fato, essas duas figuras. Né? Porque se existe um Camarão que é citado em 1598, durante a entrega da Fortaleza dos Reis Magos, e existe um Camarão que no interrogatório diz que tem 47 anos de idade, então não são a mesma pessoa. Né? E aí ele disse que conhecia o padre Manuel Moraes, havia 18 anos, pouco mais ou menos, e a razão que teve para conhecer foi mandá-lo, o superior do dito padre, ensinar a doutrina à aldeia Meratibe, onde ele, testemunha, residia. Então, esse aí é um grifo nosso, residia. E essa fala de Felipe Camarão foi usada por muitos pernambucanos, né, deduzindo que por ele dizer que residia nessa aldeia, que ele teria nascido lá. O que não confirma nada. Dentro do campo de pesquisa, ele precisaria dizer que haveria nascido lá, né? O que não acontece. Então, é nessa palavra residia que permanece a falta da certeza de que ele... E aí a gente apenas reforça a ideia de que ele tenha sido um potiguar, nascido nas regiões aqui entre Natal, a região de Maçangana ou Raposa, né? E nós ainda estamos nessa incessante missão de encontrar os documentos que falem realmente de onde ele nasceu exatamente. Mas já sabemos que, como o Câmara Cascudo fala, que a história oral ela é uma grande ferramenta para justificar certos fatos que não foram escritos e que permanecem lá na comunidade. Então, em pesquisas realizadas, tanto na comunidade, na região de Igapó, que é onde ficava a Aldeia Velha, né? Na região de Ceará-Mirim, como eu estou falando para vocês, é uma frequência muito grande de lugares e instituições com esse nome, né? E, inclusive, eu até trago no meu artigo essa possibilidade que ele tenha nascido nessa região de Raposa, que é onde está localizada a escola com o nome Felipe Camarão, né? Então, essa cultura oral está residente nesses espaços. E nós estamos aguardando só o momento da gente ter o documento para oficializar isso. Mas, enquanto pesquisadores, nós não poderíamos trazer aqui uma informação absoluta, né? Trazemos a informação absoluta de que ele nasceu em 1601, dito pelo próprio Camarão. E aí, dentro da questão da identidade, tem o fato da liderança dele, né? De compreender o que acontecia no contexto histórico da região Nordeste, que existiam esses líderes. E o interessante é que
também a esposa de Felipe Camarão, Dona Clara Camarão, ela apresenta um espaço histórico bem significativo, né, por ela ter, há indícios de ter lutado nas guerras da restauração junto com Felipe Camarão. E aí eu ficava também curiosa em saber por que Clara tinha acompanhado Felipe Camarão, né? E aí eu descubro que dentro dos hábitos indígenas, quando os índios partiam para a guerra, os grandes, os maiorais, né, as figuras mais importantes, elas tinham o direito de levar as suas esposas, e as esposas levavam toda o que era de bagagem e de alimento. E os guerreiros levavam apenas as suas armas. Então todo o peso que eles precisavam levar durante as viagens eram levados pelas esposas, e só quem iam eram as esposas dos maiorais, né? Então Clara, por ser a esposa de um maioral, ela acompanhou e em alguns momentos participou desses embates, né? E aí o cronista Diogo Lopes Santiago, no seu livro Desagravos do Brasil e Glórias de Pernambuco, ele diz: era a principal pessoa entre os índios, a quem eram muito obedientes e sua gente muito destra em atirar flechas, e elegeram por seu maioral, por animoso e esforçado. Isso aí ele está falando de Felipe Camarão, né? Em muitos textos nós encontramos essa fidelidade dos índios potiguares a Felipe Camarão. E é como se fosse uma confiança cega, onde eles abandonam tudo, abandonam suas aldeias e seguem para lutar, no caso, por uma proposta que não é uma proposta dos índios, não é uma proposta brasileira, mas que eles acreditam que é a melhor proposta. E aí também, Diogo fala: partiu, pois, Camarão, e não somente levou a todos os índios de sua esquadra, senão que também levou em um cavalo, com uma lança na mão, a sua mulher, Dona Clara. Então, ela acompanhava, né, acompanhou nesses momentos mais decisivos, por se tratar de um hábito de guerra dos indígenas, né? Dentro da questão da identidade, nós também temos as honrarias e mercês recebidas por Felipe Camarão, né? E um fato também que é curioso, né? Aí nós voltamos para o contexto. Como é que o índio recebe tantas mercês? E ele não foi o único. Muitos outros índios também receberam mercês de seus líderes. E aí a gente observa que o contexto era um contexto onde Portugal inicialmente chega à região. Vamos nos voltar apenas para essa região do Nordeste, principalmente em Natal. Portugal chega na região litoral, né, encontra os índios e uma grande resistência por parte desses índios. Pede auxílio, não recebe auxílio e nem reforço. Os índios saqueavam as cargas que chegavam nos portos, tantas vezes eles tivessem a oportunidade, e isso fazia com que os invasores ficassem isolados nas suas esquadras. Como entrar na selva por não conhecer e também por não ter a mínima noção de como sobreviveriam dessa forma. E aí a única saída que eles têm é fazer pazes com essas pessoas, né? É atraí-los para que eles possam ajudar, tanto pela quantidade, né, como também pela inexistência de reforços. Não iriam receber reforços. Então, ou a gente faz essas pazes, ou a gente não vai conseguir, né? O projeto da colonização, um projeto que era um projeto bem maior e de exploração
do que nós tínhamos aqui na época, né? E aí, esses processos de pazes, eles iniciam-se, mas sob pena de muitos massacres. Eles só fazem os índios entender que eles precisam fazer as pazes através dos massacres, né? Ou vocês fazem as pazes ou vocês vão morrer. Vocês já estão vendo que tem muita gente morrendo aí. E aí, é nesse contexto que a gente começa a perceber o que seria essa fidelidade, o que seria essa lealdade, né? E o que levaria essas pessoas a entrarem em conflito, inclusive com seus próprios familiares. Então, nós temos aqui um fato muito curioso, é que no depoimento do padre Manuel de Moraes, ele afirma que em casa de Capitão Mor dos Índios há 4 ou 5 peças de negros. Quer dizer, na casa de Felipe Camarão existiam escravos. Então, a história muitas vezes não é como ela foi contada para a gente lá na escola, né? Como se o escravo e o índio não tivessem relações de poder, relações de interesse, e isso não é verdade, né? Não só na casa de Felipe Camarão, mas na casa de outros índios que eram tidos como principais e que receberam mercês, eles também tinham esses escravos, né? Então, é um fato bem curioso, né? E bem diferente do que a gente pensava, né? Que talvez até índios e negros estivessem unidos lutando contra portugueses e holandeses, e não era bem assim. Outro fato importante é que o Frei Manuel Calado, ele, na obra do Valoroso Lucideno e Triunfo da Liberdade, ele diz que Felipe Camarão é um índio brasiliano, o mais leal vassalo que Sua Majestade tem nesta América, e o mais antigo dos portugueses que todos os que até agora tem enviado, que tem havido. Então ele compara, inclusive, até com uma pessoa de nacionalidade portuguesa. E aí ele falando, né, nessa crônica, e nós voltamos para essa questão do pensamento dessa lealdade. Se ele era citado em vários textos, em várias obras, como um guerreador influente entre os índios, né, que inclusive chegava a causar medo quando outras pessoas de outras províncias sabiam que eles estavam chegando, né? Camarão vem aí com a tropa dele, então todo mundo já ficava alvoroçado. E inclusive essas notícias ao chegarem, né, que é muito interessante, o grupo de Camarão, quando ia, e todos os grupos de guerra, eles enviavam pessoas na frente, né? Eles eram os espias, que iam ver se tinha alguém pastorando a vila, ou se tinha algum tipo de segurança, para eles saberem qual seria a tática de ataque. E muitas vezes esses espias, sendo descobertos, avisavam aos seus superiores. E aí, quando eles sabiam que era esse grupo de Camarão, muitas vezes eles chegavam até a fugir para evitar o confronto, porque era quase certa a morte, né? E aí esse é um trecho de uma carta régia de 4 de setembro de 1636, que diz: eu, el rei, vos mando louvar com brevidade ao índio principal que vos assiste, que se chama Antônio Felipe Camarão, da nação Potiguar, e que todos os índios dessa companhia e os das mais até o Ceará o respeitam, e serve desde o princípio da guerra nas instâncias mais arriscadas e junto ao inimigo, pelejando em todas as ocasiões com muito valor, e é bom cristão, e dele depende a conservação dos mais índios, e havendo respeito a seus procedimentos, hei por bem de lhe fazer mercê do hábito da Ordem de Cristo com 40.000 réis de renda,
e que ele passe patente de capitão-mor dos índios potiguares com mais 40 mil de soldo, pagos no almoxarifado dessa capitania, e se lhe dê um brasão de armas. Então aí apresenta parte das mercês que foram declaradas a Felipe Camarão, sendo que essa que está em grifo, ela não foi encontrado nenhum registro que ele realmente tenha recebido esse hábito de ordem de Cristo. Ele consta na carta régia que deveria ser entregue, mas quando ele recebe o título de dom e as outras patentes que lhe foram ditas, não vem junto do hábito da ordem de Cristo. Muitos historiadores dizem que esse hábito de ordem de Cristo, por estar ligado diretamente à igreja, e que esse título só era dado a pessoas de alta patente social, pessoas muito nobres, inclusive até era analisada até a questão do sangue, as questões consanguíneas eram levadas em consideração para serem doadas esse hábito. Ele foi feito uma promessa pelo rei, mas não chegou a se efetivar. E aí, com essa carta régia, Felipe Camarão ele ganha um respeito descomunal, porque dentro de uma sociedade onde estava sendo construída uma colonização, e que um dos princípios mais importantes dessa colonização eram as patentes, havia uma disputa por poder o tempo todo. E um índio, potiguar, receber tantas honrarias dessa forma, tantas honrarias inclusive que muitos portugueses que chegavam para serem donatários das capitanias ou das províncias, eles não tinham, e um índio tinha, Então isso lhe causava um respeito muito grande e lhe dava um poder além do que o que ele fazia em guerra realmente. E aí nós entramos na questão dessa promoção de pazes, entre potiguares e estrangeiros. Trazemos um trecho do livro de Salvador, que foi escrito em 1627, ele é lançado em 1907, se eu não me engano, mas a escrita dele consta de 1627. Então é uma data muito próxima do que a gente está falando, Justamente por se tratar da entrega do forte, da Fortaleza dos Reis Magos daqui de Natal. E aí, acabado o forte do Rio Grande, em 1599, que se intitula dos Reis, entregou Manuel Mascarenhas a Jerônimo de Albuquerque, dia de São João Batista, era de 1598, deixando-lhe muito bem fornecido de gente, artilharia, munições, mantimentos e tudo mais necessário. Se veio no mesmo dia com sua gente dormir na aldeia de Camarão, onde Feliciano Coelho estava com seu arraial aposentado. E no dia seguinte, se partiram todos para Paraíba com muita paz e amizade. E aí, em 1599, como a gente está falando, Felipe Camarão ainda não tinha nascido, Ele disse que nasceu em 1601. Então, nós estamos nesse trecho aqui falando do primeiro momento de selar as pazes que foi feito com o Camarão Grande, ou o Camarão Principal, ou o Camarão Potiguaçu, considerado o pai de Felipe Camarão. Então, esse é o primeiro momento, e por isso que lá na frente a gente vai ver uma fala também de Felipe Camarão, dizendo que o pai dele foi importante para selar essas pazes. E aí temos outro trecho, que aí tem uma fala de Felipe Camarão, apresentada no trabalho de Olavo de Medeiros Filho, que ele diz: porque Vossa Senhoria deve ter sabido como meu pai era autor da paz que a minha nação e as pessoas queriam
com os portugueses. Então tem um trecho maior, mas eu decidi recortar isso aí. Então, aí ele afirma que era seu pai o que tem falado nessa citação anterior, quando diz que eles foram dormir na aldeia de Camarão, que por sinal é descrita como uma aldeia muito bem guarnecida, muito preparada, cheia de cercas de proteção, né? Então não era qualquer aldeia, não era uma aldeia pequena e não era uma aldeia que não tivesse uma noção de defesa, né? Isso retira a possibilidade de que alguns autores pernambucanos dizem que o Felipe Camarão pai é o nosso, mas que ele não era bravo, não entendia nada de guerra, e que o Felipe Camarão é pernambucano e que era o bravo e que fez toda a participação, né? Então, na verdade, existia um espírito de resistência dentro dos potiguares, e inclusive são citadas outras aldeias onde não se encontram mulheres, mas sim apenas guerreiros, né? Porque as aldeias, quando eram atacadas com as mulheres faziam alvoroço, corriam, e isso eles achavam que atrapalhava a guerra. Então eram montadas outras aldeias onde só ficavam os guerreiros, né? Onde eles se treinavam e, no caso de qualquer ataque, eles estavam mais preparados. E aí, dentro dessa promoção de pazes, tem um ponto importante também, que é no dia 11 de junho de 1599, quando os portugueses, né, têm a ideia de libertar o índio Ilha Grande. E aí eles vão instruir esse índio, vão ensinar o que o índio vai dizer aos principais das aldeias potiguares da região. E aí o índio, bem instruído, procura a aldeia grande, a aldeia velha de Camarão, Potiguaçu. Potiguaçu junta mais outros maiorais e outras aldeias da região, e eles se colocam em conselho e vão ouvir o índio Ilha Grande. E a Ilha Grande diz: vós, irmãos, filhos e parentes, muito bem conheceis e sabeis quem eu sou, e aponta que sempre de mim fizestes assim rir a paz como a guerra. E isto é o que agora me obrigou a vir entre os brancos a dizer-vos que, se quereis ter vida e quietação, e estar em vossas casas e terras com vossos filhos e mulheres, é necessário, sem mais outro conselho, ires logo comigo ao Forte dos Brancos e falar com Jerônimo de Albuquerque, capitão dele, e com os padres, e fazer com eles pazes, as quais serão sempre fixas, como costumam fazer em todo o Brasil. Que os que se metem na igreja não os cativam, mas antes os doutrinam e defendem o que os franceses nunca nos fizeram, e menos nos farão agora, que tem o porto impedido com uma fortaleza. Então, isso já foi uma orientação repassada pelos portugueses para que o índio repassasse todas as possibilidades. Eles não têm como entrar mais em Natal porque o forte está impedindo a entrada do porto. Então, ou a gente faz as pazes, ou a gente não tem sossego, não tem quietação, né? Então, foi outro ponto encontrado significativo dessas pazes. E estas e tantas outras razões lhe soube dizer este índio, e com tanta energia de palavras, que todos aceitaram o conselho e lhes agradeceram, muito principalmente as fêmeas, que, enfadadas de andar com o fato continuamente às costas, fugindo pelos matos, sem que se pudessem gozar de suas casas, nem dos legumes que plantavam, traziam os maridos ameaçados, que se haviam de ir para os brancos, porque antes queriam ser suas cativas e viver em tantos receios de contínuas guerras e rebates. Muitas vezes a gente fala que, pelo espírito que tiveram os índios, que tem até hoje, de resistência, que talvez isso não acontecesse. Mas quando nós observamos a história,
E os fatos que são contados nessa história, eles muitas vezes pulam muitos anos. Em 1500, em 1530, em 1550. Então, em 10 anos de luta, de guerra, acontece muita coisa. Existe uma devastação brutal com esses indígenas. Eles foram praticamente dizimados e eles só eram utilizados para garantir que os interesses de Portugal, principalmente, fossem levados ao sucesso, ao êxito. A não ser isso, não teria problema nenhum de ser morto 100 ou 200 ou 300. Inclusive, na maioria das guerras que foram provocadas, elas levavam um número muito maior de índios do que de portugueses ou de outros estrangeiros. Se tivesse 300 índios, tinha 80 brancos, tinha 50. Então, sempre era um número desproporcional demais. E isso gerava, e os índios sempre iam à frente. Eles, por serem os conhecedores das regiões, eles sempre estavam na linha de frente. E aconteceu o massacre que aconteceu. Dentro dessa lealdade indígena, aí nós vamos para outro ponto, da lealdade indígena e suas reverências. Nós vamos agora para os conflitos entre esses povos indígenas. E dentro desse conflito, existem duas figuras que são bem interessantes, que aparecem trocando cartas. Felipe Camarão escreve cartas para Pedro Poti, Diogo Camarão escreve cartas para Pedro Poti, tentando resgatar Pedro Poti do lado dos holandeses, que era o lado que ele estava, e que ele acreditava ser o lado mais, onde eles tinham mais liberdade, pelo fato de os holandeses serem protestantes e não exigiam a questão da doutrina cristã ser cumprida ou ser aprendida. E, por outro lado, Felipe Camarão, com Diogo Camarão e outros familiares acreditavam que do lado português, apesar de ter essa questão da religião, da doutrina cristã ser pregada, como foi dito anteriormente, que isso não seria uma clausura, mas que seria uma forma de protegê-los e de ajudá-los de alguma forma, de dar-lhes segurança. Então, dentro de uma dessas cartas, e aí eles escrevem cartas dizendo que o lado do outro que é o lado do inferno, ou que é o lado que não é bom, ou que é o lado errado, cada um tentando convencer o outro. Tem um trecho que é bem interessante dessa carta de Diogo Camarão para Pedro Poti, respondendo. Ele diz: sou cristão e melhor do que vós, creio só em Cristo, sem macular a religião com idolatria. Como fazeis com a vossa? Aprendi a religião cristã e a pratico diariamente, e se vós a tivesseis aprendido, não serviriam aos inimigos portugueses. Então, eles entre si nunca conseguiram, Pedro nunca passou para esse outro lado, por acreditar que era o lado correto. E em algumas situações de guerra, Felipe Camarão chegou a matar parentes que estavam do lado dos holandeses. Então, era uma coisa muito forte. Em alguns textos eu consegui visualizar que os portugueses entregavam doações, mandavam entregar tecidos, coisas para os índios, e aí eles entendiam isso como uma forma de cuidado, de proteção. Eles estão preocupados conosco. Já os holandeses, em situações de guerra, um parente de Camarão sugere que os holandeses enviem socorro para eles, que eles estão precisando, e eles não enviam. Então eles têm uma postura diferente, apesar de ter uma liberdade maior em relação à questão da religião,
mas no contexto dos estudos que nós realizamos, nós visualizamos que essa relação mais próxima dos jesuítas com os índios, desse contato direto, dessa moradia, de estar do lado, né? E que em alguns momentos isso se transformou, inclusive, em elemento que desencadeou outras disputas dentro da própria província, quando há a divisão das Seis Marias, e aí os fazendeiros que começam a se alojar e se desenvolver dentro da nossa província, eles querem as terras dos índios, porque são as melhores, as terras que estão com as aldeias jesuítas, e os jesuítas compram a briga, né? Tanto que é por isso que eles são expulsos, né? Então, um dos motivos, né? Então, essa relação de proximidade com os índios fazia o Felipe Camarão compreender que era melhor estar do lado dos portugueses, porque pelo menos de todo jeito eles iam ter que lutar, estavam arriscando morrer, mas tinham uma preocupação, tinham um cuidado, tinham uma organização social diferente, que eles se adequaram e que compreenderam como a melhor forma de convivência social. E aí outro trecho do texto de Olavo de Medeiros Filho, que o próprio Camarão relata, né? Tem um trecho, infelizmente não foi encontrado toda a carta que trazia o documento, mas 2 páginas que traziam informações bastante preciosas para as nossas pesquisas. E aí Felipe Camarão diz, né, que o pai dele contribuiu com pazes, que lutou no Maranhão, mas que morreu em prol dos portugueses. E que ele, Felipe Camarão, né, permaneça um servidor e um órfão, se rebelando em parte da minha nação, quando os holandeses tomaram a Bahia. Fui guerrear com eles, com meu pessoal e parentes, e guerreando com os rebeldes, quebrei-os e frustrei-os, matando por minhas mãos um irmão de meu pai, que faltava lealdade e era servidor de seu rei. E tudo isso que fiz foi por ser leal ao meu rei e senhor. E nesta guerra atual que temos em nossas mãos, nunca perca um ponto ou me vi presente em todas as ocasiões que surgiram, lutando com minha pessoa, parentes e amigos, e por servir a majestade, eu quase destruí meu povo, pois é notório a todos. Então a gente percebe nessa fala de Felipe Camarão que a lealdade aos portugueses estava acima, inclusive, dos seus laços consanguíneos, né? Os seus laços com seus parentes. Então havia uma ideologia muito forte, pregada, e que isso gerou uma confusão, né, entre os interesses, o que eram interesses dos indígenas, o que eram interesses dos portugueses, essa confusão gerada para os indígenas. Os estrangeiros sabiam muito bem o que eles queriam aqui, né, o que levou a tantos massacres, né, e tantas figuras se destacarem. E aí, em 24 de agosto de 1648, Felipe Camarão está finalizando sua trajetória. Diogo Lopes descreve o funeral de Felipe Camarão. Também é bem interessante. Por esse tempo morreu o governador dos índios, Dom Antônio Felipe Camarão, tão afamado e nomeado nestas campanhas por seus ilustres feitos, deixando a todos geralmente sentidos de sua morte, sabendo a falta que fazia, sendo este índio tão fidelíssimo à nação portuguesa, sendo bastante experimentado, soldado e grande ardiloso na guerra e muito bom cristão. Por ser eles pessoa muito principal, a quem todos os índios destas capitanias obedeciam. Chamava-se antes de ter o Dom Antônio Poti, e era tão exato em suas coisas. Foi enterrado com muita honra e pompa funeral na igreja do Arraial, deixando seus soldados índios tristes pela sua morte. E é para notar que a última ocasião que este se apresentou em vida foi a Batalha dos Guararapes I, e daí a coisa de um mês
se lhe seguiu a morte de doença, porque homem tão animoso, a última pendência da vida, que foi tão famosa, fosse que a fechasse a mesma vida e suas proezas. Fagundes. Então, é um relato bem apelador, né, para a questão de quanta honra foi dada a esse momento de despedida de Filipe Camarão, né? Era tido como um ídolo, como o líder, a pessoa que inspirava todos esses outros índios. E aí temos as referências, né? As referências principais que foram utilizadas. E muito obrigada.